Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Ensino médio, nós vamos na nossa aula de hoje, do dia 1º de julho, com Direito das Mulheres, Conquistas Históricas. Tá frio hoje, viu, gente? Tô de touca aqui, blusa, que tá bem frio. Ainda mais aqui na sala de leitura da Tia Rô. Habilidade: estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta pelos direitos das mulheres. Bora lá. Quais são as desigualdades entre homens e mulheres que vocês conhecem? Será que existem nessas desigualdades entre os homens e as mulheres? Na onde? O mais comum a gente sabe que é no mercado de trabalho, né? A diferença de remuneração de acordo com as profissões aí, a gente vê essa diferença gritante entre o gênero masculino e o gênero feminino, né? Então, é uma das causas principais aí da questão do movimento aí de igualdade de gênero, tá? Depois tem um vídeo que eu vou passar para vocês na aula de igualdade de gênero ONU Mulher Brasil. A gente vai colocar em aula, tá bom? Então, a luta dos direitos das mulheres sempre existiu, né? Com o questionamento das estruturas de exclusão dos seus direitos. Foi nos séculos 19 e 20 que o movimento ganhou os contornos que conhecemos hoje, tá? Vários movimentos feministas se formaram ao longo da história com diferentes reivindicações. O direito a estudar, o direito ao voto, o direito a trabalhar, o direito a receber os mesmos salários e ao exercer a mesma função. Um dos principais objetivos dos movimentos pelos direitos das mulheres é combater todas as formas de desigualdade. Gente, a gente está em pleno século XXI, então a gente tem que realmente não querer dizer que a mulher é um sexo frágil. Não, sexo frágil somos nós homens, viu? E a gente tem que igualar as coisas porque às vezes são mais capazes do que nós, às vezes, tá? Reflita. A população brasileira é composta de 48,2% de homens e 51,8% de mulheres, ou seja, as mulheres são a maioria. As mulheres são mais numerosas em 19 unidades federativas, sendo superadas pelos homens nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, do Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Por que as mulheres são consideradas minorias sociais, sendo que na verdade elas são maioria, né? Mas ela é minoria social no sentido da falta da aquisição de alguns direitos, né? Principalmente a questão da remuneração salarial, tá? Olha lá, mulheres e desigualdade, tem um infográfico dizendo sobre isso, tá? Então, estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos, né? Homens é 10,5, mulheres 18,1. Né? Homens brancos 10,4, mulheres brancas 17,7, homens pretos 10,6, mulheres 18,6, tá? E olha a diferença de rendimentos. Os homens ganham R$ 2.306 e as mulheres de 1.764, dados de 2016, tá, gente? Essa fonte aqui é do IBGE. Olha a outra situação aqui, na educação, né? 20,7% dos homens brancos são, né, na questão da educação, têm o superior completo, né? E 23,5% das mulheres. Pretos ou pardos, 7% dos homens e 10,4% das mulheres. Taxa de frequência, né, escolar em 2016, homens 63,2%, mulheres 73,5%. Então, as mulheres são mais formadas do que os homens aqui na sociedade, tem mais curso, mais voltado para a educação, tem curso superior completo, né? Porcentagem aí, ó, 23% a mais, 3% a mais que os homens eram 20%, tá? E questão também da presença nas aulas também das mulheres é maior, 73,5% contra 63% dos homens, então 10% a mais, tá? Então as mulheres estão mais presentes na educação. Vida pública e tomada de decisão, representação política, 2017, 10,5% dos assentos da Câmara dos Deputados são ocupados por mulheres. Só 10%, hein, gente? Cargos gerenciais, 2016, 60,9% ocupados por homens e 39,1% ocupados por mulheres. No mundo, as mulheres ocupavam 23,6% dos assentos. Então, nos cargos públicos, né, na política, tem muita pouca ainda as mulheres representando lá. Tem que ter mais. Saúde e serviços relacionados. 97,4% em 2013, né, das mulheres de 18 a 49 anos foram atendidas pelo menos uma vez, tá? O profissional de saúde. E os homens pelo menos 4 vezes, 93,9%. Por que os homens foram atendidos mais vezes do que as mulheres? Só porque são homens?
Direitos humanos das mulheres e meninas, né? Taxa de fecundidade adolescente, Norte 85%, taxa de fecundidade, Nordeste 64%, Centro-Oeste 55%, Sudeste 45% e Sul 45%. Então a taxa maior de meninas grávidas, né? A adolescência, na adolescência, né? Está mais no norte do nosso país, Norte e Nordeste. Então o percentual de parlamentares, né, mulheres no nosso Brasil, 16% dos senadores só são mulheres. E nos deputados federais, 10,5%. Então por que existe um número menor de mulheres no parlamento? Porque falta as mulheres ingressarem na política, não terem medo de lutar pelos seus direitos e seus deveres, principalmente seus direitos, né, ainda a ser conquistados, né? Então como que a gente vai conquistar isso? Estando lá no Congresso, estando lá no parlamento, né, aumentando esse número de mulheres lá. Então vocês, meninos, por que não se candidatar à política, né? Serem vereadoras, prefeitas, futuras deputadas, para mudar a situação das mulheres no país, tá? Tem um outro vídeo falando do direito ao voto no Brasil, tá? As características podem mudar, né, de grupo minoritário aí, elementos que são comuns aí na questão das minorias essas características são vulnerabilidade, caso aí os transgêneros, identidade em reafirmação, negros, luta contra os privilégios, grupos dominantes, mulheres, estratégias discursivas, né, LGBTQIA+, falamos na aula passada, desde caráter reparador, pessoas com deficiência, tá? Então vamos agora entrar na temática, o que é o movimento feminista, tá? É uma filosofia que reconhece homens e mulheres têm experiências diferentes, tá? E reivindica que pessoas diferentes sejam percebidas não como iguais, mas como direitos iguais. Não existe movimento feminista unificado, existem muitas correntes e expressões da luta pelos direitos e pela efetivação dos direitos das mulheres, inclusive na atualidade. Os direitos das mulheres nem sempre existiram. A história é o recurso para verificação das ausências e das presenças, né, desses direitos ao longo do tempo e em diferentes lugares. Ao longo da história foram necessárias muitas lutas para que as mulheres conquistassem direitos que os homens já tinham há muitos anos. Nós precisamos lembrar que tudo que é social é uma construção histórica, né? Entendendo os fatos da história, nós podemos entender que é o conceito de movimento feminista, perceber suas diversas correntes e também compreender as discussões do senso comum e como o pensamento crítico colabora para atitudes mais cidadãs para homens e mulheres. As mulheres se organizaram ao longo da história em entidades representativas e lutaram pelos seus direitos. Tá? E tá aqui uma imagem, né, do feminismo e no cotidiano, né, e os seus direitos aí, cada um correndo atrás. Qual a diferença entre feminismo e femismo? Vocês sabem dizer? Vou te dizer agora. O feminismo é um movimento político, filosófico e social que luta por um mundo no qual haja equidade de direitos entre homens e mulheres, tá? A questão da igualdade de gêneros, tá? Já o feminismo é uma ideologia que propaga a superioridade do sexo feminino em relação ao sexo masculino, tá? E aqui tem uma imagem, né? Vocês vão ver no slide, então no Google Sala de Aula vocês vão ver. Feminismo é o que? A luta contra o machismo, ideologias machistas que preponderaram a nossa sociedade durante séculos e milênios, né? Até hoje. Agora, feminismo radical ou femismo é o que? É querer eliminar os homens, né, da face da terra, como se fosse o problema de tudo os homens. Não, os homens também são reféns dessas ideologias dominantes também, tá? Que foram educados, os homens foram educados a ser assim também. Então, tem que saber a diferença de uma coisa com outra, tá? É salutar o movimento feminista que luta pela igualdade de gênero, sim, pelos seus direitos. Agora, não é salutar quando você coloca a culpa em alguém, principalmente no gênero masculino, o homem. Ele é a culpa de todos os males da sociedade e da perseguição das mulheres. Em certos casos da história, sim, mas não só isso, né? A gente tem que estar juntos, né? Procurar a solução, não em conflito e esse conflito constante, né? Contra os homens como se eles fossem culpados de tudo isso. Ele também é refém, como vocês, mulheres, também são reféns desse sistema de ideologias políticas que dominam a sociedade e dominam aí algumas minorias sociais, tá bom? Aí tem um outro vídeo que eu vou passar para vocês também na aula, que é Direitos Iguais e Gênero, tá? E aí a nossa aula de hoje é isso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.
Um beijo para vocês, até mais.